Queridos acadêmicos, iniciamos hoje o capítulo 4, que dá continuação ao conteúdo Literatura e Ensino. Esse conteúdo está dentro da nossa disciplina, Literatura, Ensino e Leitura. Então, falaremos um pouco sobre a questão da literatura, na escola, literatura e o ensino. O capítulo 3 também tratamos sobre esse assunto. E no 4 vamos dar continuidade, trabalhando especialmente com a questão das imagens, as ilustrações, a importância das ilustrações nos livros didáticos e também para o ensino de literatura, para a compreensão e leitura. Vamos lá? Bom, então estamos no capítulo 4, da nossa disciplina, Literatura, Leitura e Ensino. Hoje teremos, como conteúdo, a ilustração, a palavra e imagem, as adaptações de textos clássicos. Temos como objetivo compreender a importância das imagens e palavras nos livros infanto-juvenis, além de discutir sobre as adaptações dos textos clássicos. Bom, o que é ilustração? Qual a sua importância? Qual a relação da palavra e imagem, especialmente na literatura? Bom, palavra e imagem ressoam entre si em uma trepidação. Para cada leitor, essa fusão é particular, instante único, mas provocada, por exemplo, tanto pela realização do escritor como do ilustrador. Aqui devemos destacar que a ilustração também fala, também agita. Ribeiro trouxe essa epígrafe, então, baseando na nossa apostila, e também que contempla esse conteúdo, então temos que considerar que os livros infanto-juvenis, eles são evidenciados também pelo seu caráter de livros ilustrados, algo que não pode ser ignorado, e também, eles são elaborados, portanto, por ilustradores. Trazemos aqui breves apontamentos sobre a ilustração, as técnicas, e sem perder de vista que, nos livros para esse público infanto-juvenil, imagem e texto dialogam, completam-se, questionam-se constantemente. Cissa Fittipaldi, em O que é uma imagem narrativa, vai abordar essa relação entre texto escrito e imagem, e afirma que toda imagem tem alguma história para contar. Essa é a natureza da narrativa da imagem. Suas figurações e até mesmo formas abstratas, elas abrem espaço para o pensamento elaborar, fabular e fantasiar. A menor presença formal num determinado espaço já é capaz de produzir fabulação e, portanto, narração. Trouxe algumas imagens aí para a gente começar a pensar. Segundo essa ilustradora, a Fittipaldi, as imagens visuais não impedem a fabricação de imagens mentais, muito menos restringe o imaginário do leitor, mas, entre aspas, detém uma enorme capacidade de abrir espaços no imaginário, de criar experiências sensíveis, formais, afetivas e intelectuais que vão ajudar a alimentar o imaginário, conforme Fittipaldi. Apesar de também ser compreendida como uma imagem que acompanha um texto escrito, dando-lhe sustentação, muitas vezes maldosamente confundida com ornamento, adereço, enfeite às palavras, a ilustração nos livros literários infanto-juvenis é um tipo de texto que pode atuar por si só, dispensando completamente o texto escrito, construindo, inclusive, outro texto apenas por meio de visualização. A esse tipo de texto dá-se o nome de livro-imagem, ou seja, quando o livro não tem palavras, só tem a linguagem verbal, só tem imagens, e assim mesmo conta-se também uma história. A ideia que se tem de ilustração, ela é muito variada. Segundo o ilustrador Luiz Camargo, em 1998, ele diz que pensamos que um mapa explica melhor do que um texto o percurso de um rio. Pensamos que desenhos tornam um livro mais atraente, principalmente aos olhos infantis. Daí a ideia de que o papel da ilustração seja informar e enfeitar, mas
Serão apenas essas as funções da ilustração? Então, o Camargo vai questionar, né, se é somente nessa função ou nessas funções que ele cita que a ilustração seria um recurso importante nos livros literários. Aí ele vai dizer não, as funções da ilustração, segundo Camargo, não são apenas essas. E ele inclusive vai corroborar, né, vai endossar essa sua negação, apresentando, né, além das funções do outro slide, 8 funções para a ilustração. Ele vai dizer que a ilustração tem a função de pontuação, ou seja, a ilustração ela pontua o texto, destacando aspectos e demarcando o início e o término do texto literário que é ilustrado, né? Também teria uma função descritiva, ela vai descrever os objetos, os animais, os personagens, os cenários. Pela ilustração você vai ter ideia, né, dessas características que tem, né, os personagens, o cenário, enfim. Também tem função de narrativa, ela pode mostrar uma ação, ela pode contar uma história. Ele aponta também a função simbólica, que representa uma ideia, um símbolo, né? Vamos supor, temos aí o uso das cores, né, em desenhos todo em preto, de repente ali, aquele ali traduz, né, uma simbologia da tristeza, né, do luto. Então, muitas vezes a ilustração ela vem dizer também sobre aquilo que não está explícito, mas que pode ser percebido pelo leitor. O Camargo vai falar também das funções expressivas, né, e éticas. Ou seja, para ele, a ilustração expressa emoções através da postura, dos gestos dos personagens e dos elementos plásticos, como a cor, o espaço, a linha. Tudo isso pode conter valores pessoais e morais do ilustrador e também fornecer, né, determinados sentidos à construção da imagem, né, dos personagens. Também ele aponta, né, a função estética. A linguagem visual, ela chama a atenção, ela tem, né, vamos dizer, uma atrativa, ela agrada às vezes, né? Ela também pode ser lúdica, né, a ilustração, na imagem representada e na maneira de representá-la. Pode também ter uma função metalinguística, ou seja, a linguagem que fala sobre a própria linguagem. Então, o Camargo, né, esse senhor aqui ao lado, ele desenvolve, né, além das funções citadas no slide anterior, mais essas 8 funções que os desenhos, as ilustrações, as figuras, né, representam no livro literário, principalmente o infanto-juvenil. Bom, além de possuir essas funções, as ilustrações, elas são elaboradas por meio de diferentes técnicas, das quais é importante que o professor tenha pelo menos um prévio conhecimento, a citar algumas. Por exemplo, ela pode ser desenvolvida por aquarela, né, essa técnica da aquarela, da apropriação, da fotografia, da colagem, da montagem, do lápis de cor, do giz de cera, da gravura, do guache, da xilogravura, das iluminuras, da pintura a óleo, a carvão e entre tantas outras, né, técnicas que podem ser possíveis serem desenvolvidas. Não se exige que o professor seja um perito na análise de imagens, mas que tenha pelo menos uma ideia, né, dos aspectos utilizados nas imagens que dialogam ou não com o texto escrito, né, normalmente dialogam. Em texto publicado no livro organizado por Ieda Oliveira, intitulado O que é qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil, com a palavra o ilustrador, né, ele foi editado, né, em 2009, a ilustradora Cristina Biazetto, né, com 2 T's, apresenta tópicos interessantes em As Cores na Ilustração do livro infantil e juvenil. Segundo Biazetto, perceber é sinônimo de compreender, mas para que isso aconteça, é imprescindível ter conhecimento de atributos intrínsecos, né, e extrínsecos a uma imagem. Então vamos lá, aqui, né, nós temos, cadê o grito da Cristina Biazetto?
Temos aí, né, ela aí ao lado, e ela vai trazer alguns apontamentos, né, a Biazeto, sobre esses atributos, né, especialmente das cores e das imagens. Aí ela vai dividir isso aí na coluna: atributos intrínsecos a uma imagem, atributos extrínsecos a uma imagem e elementos visuais. Então, dentro da perspectiva dos atributos intrínsecos a uma imagem, a intensidade, por exemplo, se a imagem ela traz, né, um atributo de intensidade, ela vai aparecer, né, normalmente é uma linha indicadora da direção que o nosso olhar deve seguir. Pode ser um simples contorno da ideia de volume e representar sombra. Também tem que ter um tamanho, né? Tem que ter um contraste, tem que ter novidade, tem que ter repetição, tem que ter movimento. Então, dentro desses atributos intrínsecos a uma imagem, é importante que o ilustrador ele pense, né, o tamanho da imagem pela folha, né, se ela vai ocupar maior espaço do que a escrita, que tamanho, se ela será viva, né, em relação à escrita ou a própria coloração da folha da página, se ela vai trazer uma novidade ou se ela só vai copiar o mundo tal qual ele se é uma repetição, se essa imagem ela é mais parada, se ela tem profundidade, se não tem, né? Então, isso tudo está dentro dos atributos intrínsecos a uma imagem. Atributos, né, que estão fora da imagem, por exemplo, essa imagem vai chamar a atenção, essa imagem vai criar uma expectativa, vai dizer sobre uma expectativa, essa imagem vai traduzir a experiência do personagem, essa imagem ela remonta ou ela relê uma memória, né? Então, seriam atributos extrínsecos, né, que estão fora da imagem, mas que é importante, né, ao desenhar algo, ao ilustrar, tem que se observar. E como ela aparece, né? Como que todos esses atributos intrínsecos e extrínsecos da imagem aparecem? Aparece a partir do visual, né? A partir de uma linha indicadora da direção que o nosso olhar deve seguir. Muitas vezes, às vezes, o ângulo de profundidade, né? Pode ser um simples contorno da ideia de volume e representar a sombra. Normalmente, né, a imagem ela está dentro de uma configuração de superfície, em que leva em consideração a questão da altura, né, e da largura, do volume, né, perspectiva, cores, luz e sombra, o contraste também entre claro e escuro, né, e também a escolha das cores, né, o elemento visual com maior grau de sensualidade e emoção do processo visual, tá? Então, com relação às cores, a ilustradora, né, Cristina Biazaneto, com propriedade e conhecimento de causa, faz os seguintes apontamentos. Nós temos as cores quentes, né? Elas têm, em sua maioria, elas se apresentam como cores quentes, os vermelhos, os amarelos, os laranjas. E essas cores quentes vão dar uma ideia de fogo, de calor, de densidade, né? De aquele aconchego. As cores frias, normalmente azuis e verdes, azulados, mais azul que amarelo na composição, vai trazer uma ideia de água, de gelo, de céu, de vidros, sensação de leveza e também de distanciamento, né? Cores complementares. O azul complementar, ela complementa, o azul complementar é o laranja, ou seja, amarelo mais vermelho. O vermelho complementar é o verde, que seria o azul mais o amarelo, né? E o amarelo complementar é o violeta, que é o azul mais vermelho. Então, nós temos aí, né, para cada cor, uma cor que pode ser juntada e se tornar a mesma complementar. Cores que não são saturadas, dessaturadas, ou seja, que não são muito vivas, né? São cores mais de baixa intensidade, tem menos luz, né? Baixa intensidade da cor, misturando especialmente o cinza, branco ou preto. As cores que são mais saturadas, são mais vivas, são cores puras, sem adição de cinza, branco ou preto. As cores primárias, que a gente não pode esquecer, elas são
o vermelho, o azul e o amarelo. Isso nas artes plásticas. O magenta, o ciano e o amarelo nas artes gráficas. As cores secundárias, que são misturas, né, das cores primárias, verde, laranja e violeta, são feitas a partir do vermelho, do azul e do amarelo, certo? Então, as crianças, né, tendem a aprender com a cor, e é na cor que elas contemplam a liberdade. Walter Benjamin, né, em seu ensaio Livros Infantis Antigos e Esquecidos, publicado no livro Magia e Técnica, Arte Política do Benjamin, partindo suas reflexões da coleção de livros infantis de Karl Hobrecher, divulgada ao público em 1924, ele vai fazer considerações importantes sobre as ilustrações nos livros infantis, sem perder de vista o seu caráter histórico. As imagens, segundo Benjamin, estimulam nas crianças a palavra pelo ato de decifrar, de ler, de criar um sentido para o que vem, decifram, leem dentro de si. A imagem colorida faz a fantasia infantil mergulhar de maneira, né, sonhadoramente em si mesma. A gravura em branco e preto, a reprodução sóbria e prosaica, levam a sair de si. Então, né, Benjamin vai dizer sobre a importância, né, das cores vivas, coloridas, né, nesse processo aí até de leitura. A ausência do colorido nos livros, ou seja, o uso exclusivo do preto e branco nas ilustrações, pressupõe maturidade do leitor. Diante disso, deixaria o leitor de sonhar, segundo afirma Walter Benjamin, ao dizer que, no reino das imagens incolores, a criança acorda. No reino das imagens coloridas, ela sonha seus sonhos até o fim. Né? Acho belíssima essa passagem. Então, a questão reside, gente, no fato de fazer com que o leitor criança, né, aprenda a absorver as imagens, seja por meio das cores, traços, contornos, para que se torne um adulto sensível e sensato, não apenas à dimensão das palavras, que projetam também imagens, mas a projeção das imagens que dimensionam as palavras. Então, é muito interessante, né, essa relação entre palavra e imagem, né, e entre também, né, imagem e palavra. Então, os apontamentos citados em parágrafo acima, mas explicados, né, com rigor por quem faz ilustração, traz uma proposta, né, uma reflexão. Agora que vocês aí, né, vocês viram alguns dos atributos das imagens, né, que tal retomar algum livro infanto-juvenil para ler e observar atentamente as ilustrações das capas, né? Então fica aí um desafio para vocês fazerem, né, e em casa mesmo, tentar fazer uma observação mais detalhada das imagens, das ilustrações que temos aí nas capas dos livros literários. Procurem, né, como futuros professores, a partir de nossa disciplina, identificar técnicas, cores e tons. Por exemplo, essa imagem é uma imagem de cor quente, ela foi feita a partir da técnica do gouache. Então, é importante, né, vocês focalizarem essas ilustrações, né, dentro do que seria a literatura infanto-juvenil. Bem como que tipo de relações estabelece as ilustrações com o texto escrito. Convém também aqui registrar a importância, né, de se pensar cada vez mais e sempre, né, o quanto são importantes, né, as historinhas em quadrinho, tirinhas, que muitas vezes elas são até marginalizadas. Bom, eu trouxe um pequeno texto aqui, né, pra gente pensar. Chama-se A Bola. A bola caiu no mato e bateu no pé do sapo. O sapo, coitado, pulou de lado e falou: "Eu te pego, bola maluca", e deu um peteleco na bola. A bola voou no céu e caiu na cuca do pato. O pato ficou danado e falou: "Eu te pego, bola maluca", e deu uma bicada na bola. Então, né, nós temos a ilustração que ele vem complementar, né, ele vem solidificar na nossa mente a ideia daquilo que, se não tivesse a figura, a nossa imaginação cria. Toda palavra,
ela gera uma imagem. Quando eu digo a bola, ela gera uma imagem, a gente sabe do que se trata. Vem a imagem desse símbolo que está no lugar, né, da coisa bola. E o ilustrador, ele potencializa isso. Ele vai potencializar essa imagem que vem da palavra. E, ao mesmo tempo, a imagem também é insuficiente para dizer tudo, né, que, no caso aí, a palavra diz, tá? O professor Rafael Soares Duarte, em sua dissertação de mestrado, Watchmen, Vazios, Tragédias e Poesia Visual Moderna, expôs com muita clareza a importância das histórias em quadrinhos, HQs. Ele vai dizer: a relação da história em quadrinhos, também chamado de HQ, com a sociedade, ela é perpassada por polarizações antagônicas e reconhecida como diversão popular de alcance imenso e, ao mesmo tempo, execrada como infantilidade. É vista como um meio artístico válido e meio de consumo, né, descartável. Deixando-se de lado o campo do senso comum, é possível verificar um posicionamento relativamente diferente entre as instâncias que possibilitam a legitimação de uma forma artística, né, se um certo conhecimento intelectual já pode ser verificado há algum tempo com uma obra entrando para a lista de 100 melhores livros do século XX, da Time Magazine, através de prêmios como Hugo e Pulitzer, eu sempre erro essa palavra, gente, é Pulitzer, ou de livros que analisam sua estrutura formal. Um outro lugar, né, de legitimação, a produção acadêmica acerca das histórias em quadrinhos merece um olhar, né, mais atento. É interessante como que os HQs, né, atualmente, eles são valorizados. Eu, quando estudei há muito tempo atrás, eu me lembro que a minha mãe, ela não me permitia ler, né, com frequência as histórias em quadrinhos, porque, segundo ela, eram histórias que tinham os textos muito fragmentados, né? E ela achava que isso não iria contribuir, né, para o desenvolvimento de sua leitura. Isso não é mais, né, comungado, não é mais aplaudido, pelo contrário, na atualidade. As HQs, elas funcionam, né, como um gênero muito interessante, né, em que se pode trabalhar a ficcionalidade, tá? Então, as palavras do professor e pesquisador de histórias em quadrinhos tornam evidente que as HQs conquistaram seu espaço como arte, comunicação e principalmente literatura, embora tenham ficado à margem por muitos anos, vistas apenas como diversão popular e um consumo descartável. Vocês podem observar que muitas vezes, né, as histórias em quadrinhos, as suas ilustrações, elas vêm configurar, né, sons, por exemplo. Bam, né, nós temos aí uma explosão, um desenho de uma explosão, acompanhado de um som, né, uma onomatopeia, bam. E então é importante que esse bam, né, ele receba também uma imagem que vai relacioná-la com algum fato do mundo que tem esse mesmo som, né? Então, as HQs, como nenhum outro gênero, trabalham de uma maneira muito importante essa relação entre a imagem e a palavra, e vice-versa. As produções em quadrinhos, sejam elas adaptações de clássicos, sejam clássicos dos quadrinhos, por exemplo, Superman, Watchmen, Tarzan, Popeye, X-Men, Dick Tracy, Capitão Marvel, Capitão América, etc. Ou mesmo, né, os mais contemporâneos, Mafalda, Charlie Brown, Pato Donald, Zé Carioca, Turma da Mônica, não podem ser excluídos do meio escolar, pois nelas, né, é onde também as imagens estabelecem relações com o texto escrito. Embora a leitura dos quadrinhos seja limitada à ordem dos balões, legendas e imagens, os significados, os sentidos que o leitor pode extrair dessa leitura não são, né? Então é possível uma rica leitura mesmo com um texto reduzido. Seja pelas ilustrações dos livros, pelas HQs,
não podemos esquecer do poder sedutor das imagens. Muitas vezes são elas as ilustrações, as cores, as capas que conquistam leitores antes que eles passem a conviver, como disse o pequeno leitor, né, apenas com livros só de palavras. Então, é importante que as primeiras leituras, né, principalmente de crianças menores, tenha muito mais ilustração do que o texto escrito, né? Porque aí ele vai avançando até chegar um momento que ele se torna adulto e que não há necessidade mais de ilustrações, né? Da forma como é feito na literatura infanto-juvenil, porque o adulto já dá conta de criar suas próprias imagens, né? A partir dos textos, da palavra escrita. Bom, as adaptações de textos clássicos, né? É o segundo assunto dessa unidade. Eu trouxe aqui a epígrafe. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Não ler e jogar fora, mas sim morar. Assim como morei no Robson Crusoe, né? Quem cita isso é o Monteiro Lobato em uma correspondência dele. As palavras de Monteiro Lobato, que compõem a epígrafe, né, desse texto, elas vão enfatizar o poder de sedução, envolvimento, experiência, vivência, quando da boa literatura, especialmente ao fazer referência a um texto clássico da literatura universal chamado-se Robson Crusoe, de Daniel Defoe. Por meio da leitura de bons livros é que as crianças podem passar a morar neles, vivenciar experiências únicas, fazer o uso correto, né, de suas solidões, como já demonstramos na afirmação do norte-americano Red Bloom no início do nosso livro, né? Acredito que no primeiro slide. Mas como fazer com que os leitores, né, questionamento, tenham alguma forma de acesso ao que é chamado boa literatura enquanto jovens? Indicar sem pestanejar para um leitor mirim um texto integral do acervo literário ou optar por outras possibilidades quando o alvo da leitura é justamente um texto clássico. Aí eu perguntaria, que possibilidades seriam essas aqui indicadas? Conforme exposto em tópico anterior, o início da literatura infanto-juvenil brasileira é marcado por traduções e adaptações de textos clássicos. Desde o final do século XIX no Brasil, havia uma preocupação de se fazer com que os leitores tivessem acesso e, possivelmente, maior entusiasmo com a leitura desses textos. Além disso, era possível perceber que o Brasil, gente, carecia de uma literatura própria para leitores ainda em fase de escolarização, pois até então, né, circulavam, né, aqui no Brasil apenas as traduções dos livros europeus. Era então necessário repensar essa questão e procurar alguma alternativa para fazer com que esses leitores ingressassem na leitura de clássicos por outra via que não apenas a da tradução do texto integral. Daí uma das razões para que se viabilizasse o aparecimento das adaptações. Embora apelativas à moralidade, galegais, desliteraturizadas, como afirmava Lobato, as primeiras adaptações, traduções de Carlos Jansen e Figueiredo Pimentel foram o pontapé inicial, né, para que os leitores jovens brasileiros do final do século XIX começassem a desfrutar da leitura desse tipo de textos. Monteiro Lobato, gente, ele, né, escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele também escreveu, né, romances, gaurupês. Então, Monteiro Lobato, ele é um pré-modernista brasileiro, né, ele viveu aí especialmente e produziu, né, das duas primeiras décadas, né, e também vai produzir um pouco mais na frente do modernismo brasileiro. Monteiro Lobato foi um obstinado partidário das adaptações. Procurou recriar e reescrever uma série de textos que marcaram sua infância. E aí ele foi escrevendo, né? Por exemplo, ele escreveu o livro Dom Quixote, né? Por exemplo, não que ele tenha escrito, mas assim, ele queria, né, que esses livros que foram
para ele, né, referência, pudessem ser, de certo modo, né, adaptados, relidos, né? Por exemplo, ele pensava em Peter Pan, Pinóquio, Robinson Crusoe, Alice no País das Maravilhas, para citar alguns, pois considerava o conhecimento deles, né, desses textos, essencial para as novas gerações. Era preciso que a leitura fluísse, que os códigos estéticos fossem renovados e que as narrativas fossem desprovidas, entre aspas, de enfeites literários, né? Então, as adaptações para Lobato deveriam ser diferentes, sem termos o tempo da onça, como demonstra um trecho do livro Reinações de Narizinho, volume 2, relatando a vocês, leitores, né, a maneira de Dona Benta ler, recontar as histórias para os netos. Aí tem uma citação que eu tirei lá, né, do livro. A moda de Dona Benta ler era boa, lia diferente dos livros. Como quase todos os livros para criança que há no Brasil são muito sem graça, cheios de termos do tempo, da onça ou só usados em Portugal, a boa velha lia traduzindo aquele português de defunto em língua do Brasil, de hoje. Onde estava, por exemplo, lume, lia-se fogo. Onde estava lareira, né, lá no português de Portugal, quando traduzia para o português brasileiro, se lia varanda. E sempre que dava um botou ou comeu, lia-se botou ele, comeu ele, e ficava o dobro mais interessante. Então, Lobato, né, apesar de bater de frente, né, de não aprovar todo o movimento antropófago, o que a gente vê aqui que ele já até antecipa, né, esse movimento quando ele faz, né, a adaptação, quando ele pega um livro estrangeiro e traduz colocando uma dicção brasileira, né, mesmo que seja do português de Portugal. Bom, Dona Benta, a vovó do sítio do Pica-Pau Amarelo, é um exemplar mediadora dos textos clássicos para os netos. Além de atuar como uma assídua contadora de história, a avó de Pedrinho Narizinho, Lúcia, desempenha um papel de adaptador que reescreve e recria as histórias no momento em que são narradas à plateia do sítio, que é geralmente composta pelos netos, a boneca Emília, Sabugo de Visconde e Preta Anastácia. Segundo Regina Zilberman, Dona Benta é uma narradora adulta que, após a leitura do livro, refaz a sua moda os principais episódios do original. E é refazendo a sua moda os episódios que Dona Benta parece desafiar a gramática, ignorando como exemplo, né, o narrador, regra de uso dos pronomes. É claro que a boa senhora conhece o uso e as devidas normas, mas, né, os corrompe para imprimir um tom de oralidade quando de suas narrações, ou seja, para que a narrativa fique, né, com a língua brasileira, né, seja feita por um português brasileiro, certo? Então, para Ítalo Calvino, né, gente, ele é um teórico, um crítico italiano. O primeiro encontro com os clássicos durante a juventude, muitas vezes, não é tão prazeroso devido à impaciência e distração de leitura, bem como inexperiência de vida. As adaptações de textos clássicos podem ser uma maneira de aproximar vocês, né? Aí, quem é que tem preguiça aí, aproximar o leitor das obras consagradas e tentar uma democratização e uma recepção, né, mais adequada ao leitor infanto-juvenil. Há excelentes adaptações circulando no mercado. Segundo Mário Feijó Borges Monteiro, em dissertação de mestrado, intitulada Adaptações de Clássicos Brasileiros, paráfrase para o jovem leitor, a boa adaptação tenta aumentar ao máximo o número de leitores de determinada obra. E por mais, né, e por tais funções, compreende-as como paráfrase ou metáfrases, por serem narrativas que recontam textos clássicos por meio das próprias palavras dos adaptadores. Monteiro assevera que essas paráfrases ou metáfrases
Ele chama isso, né, de adaptações quando elas são bem realizadas, apresentam fidelidade ao enredo possível, né, o encantamento ao leitor e emprego de linguagens apropriadas. A maioria das adaptações, né, de textos clássicos para a literatura infanto-juvenil, ela é transformada em narrativa, o que de antemão já pressupõe, né, também a alteração do gênero literário. As adaptações de textos clássicos são boa opção para o leitor interessar-se pelo texto-fonte? Fica a pergunta, né? O que a gente não pode deixar de pensar é que o escritor e autor de diversas adaptações que circulam no mercado, o experiente escritor Carlos Heitor Coni, em As Adaptações dos Clássicos e A Voz do Senhor, ele inclusive é bem otimista em relação às adaptações, afirmando não ser uma prática condenável e muito menos plagiosa e ou pasticheiras, né, de pastiche, mas, né, muitas vezes de caráter honesto, funcionando como um caminho para que se conheça o original, especialmente para aqueles que não têm vontade e muito menos tempo de se arriscar na leitura dos famosos tijolões, né? Então temos Monteiro Lobato aqui embaixo e temos o Carlos Heitor Coni, né, aqui um pouco acima. Bom, Coni, historiando, né, o assunto, ele menciona que os irmãos Lamb fizeram adaptações em prosa das peças de William Shakespeare, que servem como primeiro contato para os estudantes de fala inglesa com os textos do escritor inglês. Essas adaptações em prosa, como ressalta Coni, em nada prejudicaram os originais, mas sim valorizaram-os, né? Ainda mais, além de familiarizarem o estudante desde cedo ao conhecimento de obras importantes. Também aponta a importância de Monteiro Lobato, o precursor das adaptações no Brasil, cujos textos são reeditados ainda hoje. Então, adepta, né, da criação, na verdade, da recriação de textos clássicos, inclusive os de literatura brasileira, é também a professora, escritora e ensaísta Nelly Novaes, né, Coelho, em texto publicado no jornal do Alfabetizador em 1996, intitulado Processo de Adaptação Literária como Forma de Produção de Literatura Infantil. Então, segundo Coelho, né, abre citação, a adaptação é ainda um bom vilão, né, a ser redescoberto e explorado pelos novos escritores. E acredita-se e acrescenta-se que, além de mitos gregos e latinos, indígenas, feitos históricos, romances geniais, por que não certos textos ou livros, né, de literatura brasileira contemporânea? E como resposta exemplifica, né, com a obra de Guimarães Rosa, que, em discurso narrativo inovador, ele vai apresentando situações, aventuras ou experiências humanas que podem ser de grande interesse para os leitores. Voltando aqui, né, nós temos aí o professor Diógenes Bueno, Aires de Carvalho, que vai ressaltar em levantamento feito de obras adaptadas entre 1882 e 2004, que os títulos mais adaptados no Brasil são Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, e com 39, né, publicações, e As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, né, com 36 publicações. Bom, apesar de entusiasmado, né, com as adaptações, de ser até entusiasta, a professora vai ressaltar que esse processo deve ser desenvolvido com rigor, o que exige do adaptador um trabalho vigoroso em 3 níveis, a citar: no nível da composição, no nível da estrutura narrativa, no nível do personagem, no nível do discurso. Abarcando, né, esses 3 níveis, o processo de adaptação atingirá uma recriação simplificadora da linguagem narrativa, suscetível de agradar ou estimular os jovens leitores, né? Então, aqui ao lado, nós temos, né, uma pedagoga, uma professora aí, né, a Nelly Novaes Coelho, e que vai tratar aí da literatura infanto-juvenil. Um livro, inclusive, muito bom, gente, eu tenho ele aqui, em que ela traça uma história, desde a origem, né, dos primeiros
dos primeiros contos populares que os irmãos Grimm, antes é Perrault, né? O francês, ele vai juntar, né, daqueles causos populares, e ele vai, no caso, aí, fazer como se fosse um estudo, né, coletando essas histórias que antes não eram registradas, né, mas contado de pai para filho. Nesse sentido, o texto original, aquele escrito por Machado de Assis, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, por exemplo, é substituído pela adaptação do romance brasileiro. Não se nega a eficiência dessas adaptações, mas os séculos 19 e 20 não estão muito distantes da realidade dos estudantes juvenis brasileiros, para que se vislumbre, né, ou para que se viabilize sempre a preferência pela adaptação. Então, gente, é importante pensar que os livros clássicos, eles recebem, né, da parte, principalmente, de quem está na área aqui no Brasil, um olhar diferenciado, né? Iniciando, de certo modo, as adaptações com o trabalho de Monteiro Lobato, né? Então, leia as adaptações, mas sem deixar de lado o conhecimento e a leitura das obras originais. Por isso é importante, né, que quem vai fazer as monografias possam consultar as fontes primárias, né, originais. Além disso, há obras brasileiras que são acessíveis, né, à leitura e, portanto, dispensam o recurso da adaptação. Por outro lado, já se tornaram corriqueiras. Pode-se dizer, há algum tempo, que adaptações de textos clássicos para os quadrinhos, aliando texto e imagem de maneira bastante interessante, tendo em vista que são reconhecidos como forma de arte e comunicação. E possivelmente atrai maior número de leitores jovens às adaptações de clássicos em quadrinhos. São uma boa alternativa para efetuar trabalhos em sala de aula, mas sem perder de vista o texto pedagógico. Então, a gente tem que pensar, gente, que toda essa construção, né, das adaptações é uma forma de arte. Então, quando Monteiro ele faz a adaptação de Machado de Assis, o Alienista, por exemplo, que não é o caso de Monteiro, mas quando aqui foi o Laílson de Holanda Cavalcante, né, que vai fazer essa adaptação, ele constrói uma outra obra também. É uma obra que ela vai reler, de certo modo, né, o que é já clássico, o que é canônico, né? Então, as editoras vão acrescentar um item a mais no seu catálogo. Os quadrinhos, e estão investindo cada vez mais nesse formato, a título de ilustração, citamos 4 adaptações, né, opções do conto brasileiro, o Alienista, de Machado de Assis, que foi adaptado para os quadrinhos, né? Quem adaptou foi o Laílson de Holanda. Também temos o Alienista adaptado de Luiz Antônio Aguiar, né? Que foi adaptado, que foi usado, né? Ilustrações de Sérgio Lobo. Temos também, né, gente, o Alienista adaptado de Fábio Moon e Gabriel Bá. Temos a mesma história de Machado de Assis também, adaptado, né? Roteiro e desenho de Francisco S. Vilaça. Cores de Fernando A. Rodrigues, né? Então, nós temos aí em 2006, né, 2008, essas adaptações para HQs, né, com a inserção de figuras e tudo, né, que demanda aí a questão da ilustração. O que se pode perceber é que em um intervalo de 3 anos, 4 editoras diferentes abraçaram a ideia da adaptação em quadrinhos do conto de Machado de Assis. Se fizermos um levantamento de todos os títulos clássicos de romance, contos, biografias, peças, poemas, não necessariamente literatura brasileira, mas incluindo-se a literatura estrangeira, adaptado para os quadrinhos, a lista será imensa, né? Então é relevante mencionar aqui o projeto Latim na escola da Universidade Federal de Santa Catarina, elaborada em coautoria com a professora Zilma Jesser Nunes e do professor José Ernesto de Vargas. Esse projeto, gente, vocês podem até acessá-lo aí, né, para fazer uma pesquisa, ainda está em andamento desde janeiro de 2000,
visa o resgate da língua latina, a recuperação da sua história e cultura, ao desenvolvimento do raciocínio lógico, bem como contribuir, né, para o processo ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Dentre seus objetivos está também a elaboração de material didático e lúdico e de adaptações de textos clássicos latinos de autores como Virgílio, Ovídio, Fedro, Plauto, que são efetuadas pelos alunos do curso de graduação em letras português. Então, sempre que mencionado o termo adaptação, gente, guarde esse conceito, refere-se a releituras de obras clássicas para o leitor infantil. Quando, né, um escritor relê uma obra de Machado de Assis, a obra que foi produzida, ela não necessariamente, ela é uma outra obra, né? Ela tem, vamos dizer assim, o prestígio, né, de ser uma outra obra, mesmo que tenha feito a releitura, tá? Embora a noção de adaptação possa ter compreensões bem depreciativas, sendo associada aos conceitos de condensação, facilitação, empobrecimento, prejuízo em relação ao original, é preciso avaliar seu alcance. Este recurso não deve sofrer, gente, generalizações pejorativas, pois não é o adaptar em si que pode comprometer a recepção de uma obra, mas a forma, né? A forma pela qual esse processo é elaborado, e aqui entraria novamente a questão do rigor, quando da composição de uma adaptação nos 3 níveis elaborados por Nelly Novaes Coelho. É nesse momento que o professor deve entrar em cena. O que vale dizer, deve procurar ter conhecimento de algumas adaptações para fazer questionamentos críticos e contrapontos com os originais. Há inúmeras adaptações de um mesmo texto, conforme demonstramos acima, através de O Alienista, né, de Machado de Assis, e cabe aos professores auxiliarem seus alunos nas escolhas e orientá-los para que percebam tratar-se de uma releitura da obra em questão, ou seja, há um mediador, que é aquele que relê, né? Ou seja, o adaptador. Sim, o professor deve ser um constante e obstinado leitor. A editora Scipione investe em adaptações de textos clássicos desde 1984, cujos títulos continuam em circulação até hoje, e já possui de seu catálogo inúmeros, né, clássicos da literatura brasileira e portuguesa na série Reencontro. Mas não para por aí. De outra coleção, série Reencontro Infantil, indicada a partir dos 9 anos, que também consiste em adaptações de textos clássicos localizados, né, ou localizamos 2 títulos de textos nacionais adaptados para criança. Aí, quais são eles? O Guarani, de José de Alencar, né, a adaptação de Ed Lima, e Triste Fim de Policarmo Quaresma, de Lima Barreto, a adaptação de José Louzeiro. Então, nós temos aí, né, gente, a editora Scipione saindo como pioneira, né, ou como aquela que mais investe nessas adaptações. Com esse texto, pretendemos enfatizar para vocês que as adaptações da literatura infanto-juvenil canônica, né, quais são elas? Cinderela, o Patinho Feio, as Viagens de Gulliver, enfim, todas essas histórias, né, que não necessariamente brasileiras, né, elas podem ser adaptadas quando elaboradas com rigor e seriedade. São importantes e necessárias no processo de formação da leitura. Importantes por colocar em circulação obras clássicas, distanciadas dos leitores tanto em matéria de tempo quanto de convenções linguísticas e estéticas. Por exemplo, não há como, né, pelo menos aqui no Brasil, nos cursos de letras, fazer um estudo, por exemplo, da Odisseia de Homero, dentro de uma perspectiva mais de arcaísmos, né, antiga, ou pegar um livro escrito em grego aí, né, em poemas, às vezes dificulta muito. Então, quando se adapta, por exemplo, tira o livro original, a Odisseia, né, que é escrita em versos, e reescreve essa Odisseia em prosa, não quer dizer que vai mudar totalmente a história, mas são 2 obras distintas, certo? Uma é a Odisseia de Homero e a outra é a Odisseia
que foi adaptada, né, a partir do livro no caso aí, Homero. Então, gente, é importante que possamos defender, promover a circulação desses textos e assim, né, manter, preservar certas referências culturais, necessárias por servirem como um convite a uma leitura mergulho no original, que muitas vezes pode ser a tradução. Importantes, principalmente por tornar a leitura diferente, menos densa, mais prazerosa, e retomando as ideias de Lobato expressadas no início deste texto, sem termos do tempo da onça e português de defunto, mas uma leitura o dobro mais interessante, ler as adaptações, mas sem deixar de lado o conhecimento e a leitura das obras originais. Além disso, há obras brasileiras que são acessíveis à leitura e, portanto, dispensa o recurso de adaptação. Bom, gente, por hoje é só. Foram 2 itens, né? Adaptação das obras clássicas e as ilustrações, a importância disso no processo de literatura, de leitura, de ensino, né, do texto ficcional. Façam todas as atividades, façam a AO, que foi postada, né, nesta semana. Tivemos um pequeno atraso, problema técnico, então a AO já está também, me parece, disponível. E estude aí a unidade 4. Em breve encontraremos, né, para a nossa webinar. Um abraço no coração, né, e tudo de bom.